Muito bem, gente linda, vocês que gostam de estudar a Bíblia versículo por versículo, parar, meditar, olhar no rodapé da Bíblia. Hoje vamos fazer isso. E hoje o conselho de Pedro, estamos em 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 1 ao 4, onde ele vai falar os deveres dos presbíteros. E logo vem aos jovens e tal, e aí vamos aprender. Mas vamos deixar para a próxima. Vamos falar os deveres dos anciãos, que seriam os presbíteros. Diz assim: aos presbíteros que estão entre nós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que me há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Quero em primeira mão ressaltar para vocês algo que às vezes nós vemos nas nossas convenções ou nos cultos que nós vamos, uma apresentação assim, excelentíssimo, presidentíssimo, doutoríssimo, não é verdade? E aqui eu quero chamar a atenção para algo que Pedro faz. Ele se coloca ao nível deles. Eu sou como vocês. Assim, não existe ninguém melhor do que ninguém. Estamos iguais na presença de Deus. Ou seja, somos iguais, todos iguais, como testemunha. E agora ele vai chamar a atenção, puxar a orelha, né, para a responsabilidade de como devem ser esses presbíteros que irão cuidar as ovelhinhas, os cordeirinhos, as ovelhas, a igreja de Cristo. Quero comentar a vocês que a minha fundamentação do que eu preparo para vocês, um compilado, né, eu trato de economizar assim o tempo para que eu possa atingir esse público que eu quero, que é como um devocional, estudar profundamente a Bíblia como forma de devocional. E aonde que eu estudo? Com Mateus Henry, que ele tem uma enciclopédia de livro por livro e versículo por versículo, e também J. Vernon Magui, Hernandes Dias Lopes e Augustus Nicodemos. Então eu faço todo esse estudo e às vezes escuto alguns outros mais também, porque sempre é bom ter um conhecimento mais profundo, para depois eu preparar para vocês o que eu vou falar. Claro que é da minha forma, não é verdade? Então é muito maravilhoso. Inclusive, essa semana eu fiquei muito feliz porque veio uma mulher na minha casa e disse: eu quero saber como você estuda a palavra do Senhor. Aí eu contei para ela, eu tenho um caderno para cada livro, e quando eu vou estudar, as anotações que eu faço são as que servem para mim, eu deixo anotado no caderno, porque se eu tiver que pregar algum dia, eu só olho naquele caderno e eu tenho as coisas profundas e fundamentais anotadas ali dessas 4 pessoas, né? Que não são qualquer pessoas, que já estão há anos-luz adiante da minha pessoa, né? Estudando e expondo a Bíblia. Porque vocês sabem que exposição da palavra é diferente de pregação temática e de pregação textual. Então, eu amei e amo, e Deus colocou no meu coração pregar expositivamente. E claro que eu não sou assim uma experta e estou colocando em prática aquilo que Deus colocou no meu coração. Amo estudar a Bíblia. Fiz o teste psicológico, né, lá, e deu para maestro. Então eu falei, eu vou me aprofundar, vou estudar, porque sempre eu quis saber. Quem tem espírito de maestro, de mestre, né? Tô falando em espanhol. De mestre, tem vontade de, olha uma palavrinha lá, vai lá no dicionário, e daquela palavra vai para outra e vai para outra, e assim sou eu. Eu fico horas estudando a Bíblia e enche o meu coração
de alegria, porque eu vejo tantos defeitos. A palavra de Deus, ela me confronta a cada dia. Às vezes eu até penso, Senhor, tenha misericórdia, porque realmente temos um tesouro num vaso de barro. É verdade, Senhor, somos tão frágeis e tu escolhiste a mim, ou escolheu a vocês para colocar a salvação dentro de nós, onde nós temos que cuidar esse tesouro que Deus colocou nesse vaso de barro, porque somos muito frágeis enquanto a não obedecer a palavra de Deus, não fazer como a palavra de Deus manda, não é verdade? Então, todos os dias nos corresponde estar olhando para dentro de nós e pedindo perdão ao Senhor. Então, eu hoje decidi optar pelo que Mateus Henry fez nesse capítulo 5. Eu vou dar os 3 pontos do capítulo 5 inteiro, porque nos outros eu não vou falar. Então, ele opta por dividir, né, esse capítulo com a pauta. Olha só, Mateus Henry já havia estudado com a Stevens. Eu não sei o nome exato dele, mas é a Stevens, é o que está constando lá. E eu vou investigar isso também, porque deve ser um comentarista, né, da palavra muito bom, porque ele usou aqui que ele vai fazer essa divisão conforme a Stevens. E ele faz assim, da seguinte forma: número 1, responsabilidade dos anciões. Exortação à humildade e à paciência. E segurança final e saudação pessoal é o que ele dá lá no final. Então, é curto o capítulo 5, nós vamos estar terminando. Eu acredito que vou fazer mais 2 áudios para poder terminar, mas hoje vamos ficar aqui. O que é que nós temos na Bíblia enquanto a responsabilidade daqueles que são pastores? E eu não falo somente aos pastores, porque eu estava pensando hoje de manhã, Senhor, como eu incluirei as esposas dos pastores? Nós somos uma só carne e somos um, então se entende, não é verdade, pelo nosso raciocínio, que nós também, juntamente com nossos esposos, nós pastoreamos uma igreja, porque sempre vem a paulada para o lado da esposa do pastor. Pode ter certeza, a mulher de pastor tem que pisar em ovos. E, na verdade, não é pisar em ovos, é fazer o que Pedro falou aqui nessa palavra. Nada mais que seguir os conselhos dele e nós teremos vitória. Pedro faz aqui uma exposição dos títulos como colegas de profissão, ou seja, no grego está como cargo, profissão, cargo, o cargo que você tem. E que eles eram testemunhas dos padecimentos de Cristo e que eles também compartilhavam da glória que estava por ser revelada. Glória a Deus! Estava por ser revelada ali que Jesus Cristo havia vindo já e que muitos não aceitaram e que estão esperando agora, com todo esse rebuliço que está acontecendo, o governo mundial, né, se preparando para receber o anticristo, e nós já sabemos que ele veio. Pedro já sabia que a glória de Deus estava por ser revelada e Deus vai revelar mais precisamente a Paulo todas as coisas, né? Todas as cartas que ele fala lá fica muito mais claro essa coisa da revelação. E também tem uma outra fundamentação aí que alguns falam que essa glória que Pedro falou que compartilhava era aquela glória quando eles estavam lá no monte, onde houve a transfiguração. Alguns comentaristas falam isso, mas não importa. Eu, pessoalmente, creio que era que realmente Deus iria ou estava, né, compartilhando ou revelando que Cristo já havia vindo, que o Messias veio, morreu e ressuscitou. Enquanto ao trabalho, né, do pastoreio, Santiago 3:1 vai dizer assim, na versão NVI: meus irmãos, não sejam muito de vós mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor.
Pedro queria dizer que muitos não se dariam conta, pois o que ensina um presbítero, um pastor, tem que tratar de viver o que ensina. E que, de não ser assim, já sabendo que o julgamento para os pastores e mestres vai ser mais severo, rígido, vai ser mais rigoroso. E isso está escrito na palavra do Senhor. Então, por isso que Pedro falava aí, se você quer, seja exemplo ao rebanho. E também tem um versículo quando ele pergunta para Pedro, e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Olha só o chamado que não é somente para Pedro, é para você, mulher de pastor, é para você, pastor, que está aí. A esposa é auxiliadora, ela te auxilia, então nós temos que dar exemplo. Olha só esse versículo aqui que está em 1 Timóteo 3:2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitalário, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Era assim o conselho que eles davam para que as pessoas tivessem, né, a consciência de que se eu sou pastor, se eu tenho chamado, se eu aceito chamado, eu tenho que fazer as coisas conforme tem que ser, porque não é qualquer coisa que eu estou fazendo, eu estou cuidando do rebanho do Senhor. O 3 diz assim, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, de ânimo pronto. Então, muitas vezes, e diz assim, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Olha só o que eu estava falando do exemplo. O versículo 2 e 3 que nós lemos. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, não temos que forçar a ninguém, mas voluntariamente, não é verdade? Ser voluntário, aceitar, você tem o direito de falar, não, eu não tenho chamado para pastor, eu não sou pastor, é muita responsabilidade, você tem o direito de fazer isso, só que hoje em dia nós vemos que as pessoas estão como pastor por uma posição, não é verdade? Por posição, nada mais. As pessoas vão falar, nossa, pastor, não é verdade? Isso acontece muito. Então, que seja voluntariamente, nem por torpe ganância, só por dinheiro, pelo salário, mas que você possa ter um ânimo pronto, disposto. Por quê? Porque a ovelha, ela vai precisar do pastor a qualquer momento do dia, a qualquer momento da noite. E você tem que estar aí preparado, não como tendo domínio, não, é a minha igreja, são as ovelhas do grande pastor que vai pedir conta delas para nós, que é Jesus Cristo, aquele que realmente morreu por elas e deixou nós como pastores cuidando desse rebanho maravilhoso, que esse rebanho é aquele que tem as vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. É aquele que tem as suas vestes mais brancas que a neve. É a igreja de Cristo. É o corpo de Cristo, onde ele é a cabeça. Também eu quero mencionar que em nenhum momento Pedro menciona uma autoridade papal ou um partícipe da igreja de Roma. Ele fala na sua própria autoridade e como tal, né, ele faz menção dos padecimentos que todos ali estavam sofrendo. E até essa revelação
não foi somente para os 12 naquele momento, houve mais pessoas, haviam mais pessoas que pela fé estavam ali na lista de Pedro, pois Cristo se havia revelado. Então, nós não sabemos por certo, na verdade, a quantos discípulos, a quantas pessoas ele estava se referindo, por isso que fica meio confuso. Quando ele fala sobre a revelação que nós já falamos lá atrás. No capítulo 2 e 32 de Atos, ele vai falar da seguinte maneira: Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Cristo se revelou. E também no capítulo 3 de Atos, versículo 15, ele vai falar assim: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Também em Atos 4:2, ele vai dizer assim: Pedro, eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. O povo, até os próprios judeus, eles estão se perguntando: que negócio é esse? Ressuscitou a ressurreição, eles estão pregando a ressurreição, porque eles haviam participado dessa revelação que realmente Jesus morreu e ele, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Lucas 10:13 narra os 12. Já Lucas 10:1, temos a prova de que a Bíblia vai dizer assim: e depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, e todas as cidades e lugares aonde se haviam de ir. Eu estou falando aqui, enquanto aqui se referia na transfiguração, onde tinham poucos, né? E Pedro aí estava, ou Pedro estava se referindo a todos, e eu acredito que são a todos, porque aqui antes de Jesus morrer, ele havia designado 70 discípulos. Então, não eram somente os 12 discípulos, haviam muitíssimos mais, tá bom? Para ficar assim, bem resolvido esse tema, que muitos, né, perguntam, e por aí você não vai ter essa desconfiança, não é verdade? Mas alguém pode ter, pode perguntar. E aí você pode falar: olha, nós não temos certeza, mas na Bíblia está escrito assim, outro falou assim, outro falou assá, mas isso não vai impedir de que nós sejamos salvos e que nós creamos em Cristo Jesus. Pessoas responsáveis por pastorear, porque esse é o tema principal desses 4 versículos, de pastorear o rebanho, não eles fazerem sem amor, né? Eles tinham que ter um amor assim muito grande para poder cuidar algo que era tão delicado como a igreja, não como cumprindo um ofício, e sim de bom grado, como Deus quer, e não amantes do dinheiro e com muita vontade de servir. Eles tinham que ter isso na sua vida, vontade de servir. E servir, vocês já sabem o que é. É servir as pessoas, não é verdade? A pessoa está sentada ali e você vai servir, você vai fazer alguma coisa em prol daquela pessoa sem que ela esteja fazendo nada. Olha só que legal. E o pastor deve ser um modelo a ser seguido. Ele deve servir. Então você deve estar pensando: mas ele deve me servir? Então o que? Eu tenho que depender tudo do pastor? Não. Pastor vem da palavra pasto. Então, o que ele tem que fazer é preparar o pasto na igreja. A única precaução do pastor deve ser fazer com muito amor e servir a comida espiritual preparada. Quando o pastor percebe que tem uma necessidade, ele vai pregar naquele tema, ele vai dar as vitaminas, vai dar tudo que a ovelha precisa para que ela possa reproduzir. Pastorear, pasto. Então, o pastor deve servir o pasto de uma forma que as ovelhas
não tenham nenhum problema, elas possam digerir e ficar fortes e robustas, para que elas possam produzir, ganhar mais almas, aprender, não é verdade? Comendo o alimento que o pastor dá, ele vai ensinar a você a dar testemunho, a ser uma boa pessoa para poder ganhar cada dia mais almas. Olha só o que o versículo 4 diz: E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Essa coroa de glória que está guardada para os pastores não é a coroa de ouro que todos vamos receber, que está apresentada lá em Apocalipse 4:4. É uma coroa imortal de glória. E essa coroa de glória é de amaranto. No grego, amarante não se chama a flor que nunca vai murchar. Essa coroa de glória está preparada para os pastores. Que coisa linda! Então, não se preocupe você se o seu pastor não está fazendo as coisas bem, porque ele é o que vai dar conta. Você não precisa se preocupar. Cada um, o que semear, ele vai colher. E se o pastor não está fazendo bem, não vai ganhar a coroa de glória. Simples assim. Então não devemos estar murmurando do nosso pastor, e sim ajudando ele, para que ele possa ser um bom pastor e a noiva de Cristo crescer cada dia mais. Deus abençoe você e será até a próxima semana, onde estaremos terminando a carta de 1 Pedro. Glória a Deus, aleluia. Eu te espero, compartilha. Se alguém precisa dessa palavra, dá um like aí que vai me ajudar, comenta, faz pergunta. Dessa forma, cresceremos juntos para a glória de Deus.